Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 38. Também estamos oferecendo culto em ação de graças, porque estamos vendo aqui o pastor Abraão, irmão amado. Nós continuamos orando pela vida desse amado irmão e sabemos que Deus tem grandes coisas para fazer aí. Amém? Glória a Deus. Meus amados, 1 de Reis, capítulo 11, versículo de número 38. O contexto é um pouquinho maior, mas eu queria ler apenas esse versículo. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção, amados. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós entramos com ousadia diante do trono da Tua graça, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha nos purificar de toda injustiça, que o Senhor venha sondar o nosso coração, onde houver aquelas coisas que não são Tuas, aquelas sementes que o Senhor não plantou, que o Senhor as arranque pela raiz, e que o Senhor traga nesta tarde uma palavra, como disse o pastor, especial e específica, que fale a cada um de nós, a começar de mim, de uma maneira muito especial. Que seja assim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu achei interessante que o pastor começou cantando um pendão real. Pendão real nos entregou o rei. E eu gosto muito dessa ideia do pendão real, da bandeira, da insígnia. E me impressiona muito a maneira como o povo de Deus se acampava na travessia do deserto. Cada tribo se acampava e tinha a sua insígnia e estava ali mostrando quem era, mostrando e se identificando por aquelas insígnias. E nós temos um pendão real, nós temos uma insígnia, a insígnia do Senhor. E essa insígnia, embora não seja algo palpável, algo que nós possamos dizer, não, ali aquela pessoa vai carregando um estandarte, uma bandeira, não. Essa bandeira é o próprio Jesus, que é o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. E nesses dias, esse texto, porque eu não sei como é que acontece, como é que os sermões, as mensagens, elas nascem com relação aos outros pregadores, mas comigo fica aquele texto povoando a minha cabeça, aquele texto, e eu vou dormir, eu penso naquele texto, e aquele texto fala comigo de uma maneira especial, até que eu seja profundamente ministrada por ele, eu não tenho coragem de entregá-lo à igreja. Por isso que eu digo, a palavra é uma espada de dois gumes, ela nos corta primeiro, para depois cortar os irmãos. E esse texto, ele está inserido num contexto um pouco maior, que vai a partir do versículo 26. Se você quiser saber um pouco mais de tudo isso, você vai ler desde o começo do capítulo 11 de 1 de Reis. Conta a história do sujeito, que eu acho muito interessante, determinadas escolhas de Deus. Que se nós olharmos do ponto de vista humano, do ponto de vista racional, olhando com a mente humana, com os valores e critérios humanos, nós temos a tendência de dizer, olha, Deus errou nessa escolha. E lá na frente nós percebemos o propósito daquela escolha de
Deus aparentemente errada, porque Deus não falha, Deus não erra nunca. Todas as coisas vindas de Deus têm um propósito específico. Assim como aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, as unções que nós recebemos, as direções que nós recebemos, tudo tem um propósito vivo e santo da parte do nosso Deus. Nada na vida de um servo, na vida do povo de Deus, acontece de maneira aleatória. E ali naquela situação, Salomão era o representante legítimo de Davi, era o titular do trono, e ele começa a fazer uma série de coisas que entristeceram o coração de Deus. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, e eu queria que nós focássemos nessa palavra trazida por Deus através de um dos seus profetas a esse homem que nós queremos falar sobre ele nesse dia, nessa tarde, começo de noite. Esse homem se chamava Jeroboão. E é interessante que o texto lido foi retirado da profecia de Aías, feita a Jeroboão, filho de Nebate, como diz o texto. Ele era efraimita, ou seja, era descendente da tribo de Efraim, da cidade de Zareda, servo de Salomão. E o texto, eu vou ler outra vez, ele diz: o rei se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então, ele acabou por reinar sobre 10 tribos, Jeroboão. Este homem foi levantado para ser vara de Deus, com a qual ele disciplinaria a casa de Davi, por causa de Salomão, por sua infidelidade. Embora não fosse da linhagem de Davi, ele fazia parte do povo da aliança, ele era efraimita, como eu disse no início. Jeroboão teria sido um grande rei sobre Israel se tivesse observado as ordenanças de Deus. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Essa necessidade, essa urgência em nós pararmos um pouco das nossas lutas diárias, das nossas corridas frenéticas. Muitas vezes nós corremos de uma igreja para outra, de um ensino para outro. Nós transformamos o ensino da palavra numa grande coxa de retalho espiritual. Parece uma grande coxa de fuxico. Isso aqui é de uma cor, aquilo ali é de outra e tal. E nós vamos juntando. E eu digo, misericórdia. Às vezes as pessoas vêm para mim e dizem: meu Deus, onde foi que você ouviu isso, meu irmão? Onde foi que você ouviu isso, minha irmã? Em nome de Jesus, me diga onde é que está isso na Bíblia, por caridade. Mas enfim, Jeroboão, que poderia ter sido um grande rei para Israel, ele escolheu o caminho da sabedoria humana, política, e não da sabedoria do alto, como muitos de nós fazemos. E aí eu quero dizer à igreja: eu não estou trazendo um dedo que aponta, eu não estou trazendo um dedo em risco, não. Eu repito, nós nos incluímos nessa palavra. Muitas vezes nós tomamos tantas atitudes e tomamos decisões fora da vontade de Deus, por confiar nisso e naquilo. Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas ao final desses caminhos, eles são caminhos de morte. Por isso que eu pedi a você que você prestasse atenção àquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Então o que aconteceu com ele? Então ele preferiu o caminho da idolatria, perdendo as bênçãos contidas no versículo lido no início. Acabou se tornando um exemplo daquilo que nós não devemos seguir. E eu acho interessante isso, que o Senhor usa até essa
essas coisas, essas situações, essas pessoas, eu estava conversando ontem com o pastor Malta sobre esse texto. Às vezes eu sento ali com ele e digo, olha, o que você está achando disso e tal, eu vou para ele, afinal de contas eu estou debaixo dessa autoridade. E eu dizia assim, você já pensou? Jesus escolhe Judas para um colegiado apostólico. Tinha propósito. Há vasos de honra e vasos para desonra. Tudo tem um propósito nos planos perfeitos do nosso Deus. Jeroboão acabou se tornando aquilo que nós não devemos seguir. Preste atenção a isso em nome de Jesus. Para que as bênçãos de Deus desçam sobre nós, precisamos olhar com tremor para as suas ordenanças e nos inclinarmos a obedecê-las. Crer e observar. Nós também cantamos. Eu gosto demais desse cântico, porque fala exatamente disso. Crer sem observar, crer sem praticar, até os demônios creem e tremem. Tem cão que é mais crente do que os crentes. Misericórdia. Então, meus amados, a reverência para com a santa palavra de Deus tem se esvaído do meio dos que se dizem cristãos. Isso é uma realidade. Isso eu trago essa palavra com tremor e tremor. Hoje é dia de ceia do Senhor, é um dia desse ato solene, extremamente reverente, desse sermão dramatizado que a gente traz para a igreja, que a gente participa juntos. Então é tempo também daquela grande faxina interior, daquele grande daquela introspecção, da gente parar e dizer, Senhor, eu insisto muito com isso nesse lugar, porque é algo que a gente costuma fazer. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, arranca esses caminhos de mim e me conduz ao caminho eterno. O pastor, ele passa horas naquela torre de vigia. E é interessante que ele diz, eu costumo orar, começar de Mana. Mana que senta aqui na frente. E ele vai até o irmão Bené, lá atrás. Normalmente o irmão Bené e a irmã Domingos sentam nos últimos bancos, ele sai nome por nome, apresentando diante de Deus as nossas demandas, as nossas lutas, as nossas encrencas. Às vezes está chorando, às vezes está clamando, às vezes está com as mãos levantadas. Eu não estou trazendo essa palavra para fazer propaganda do pastor, não, mas é que muitas vezes a gente acha que você não está fazendo nada. O maior dos ministérios é o ministério da intercessão. E Deus sabe exatamente a quem dar. Mas tem umas coisas que o Senhor faz, especialmente comigo, porque eu não durmo de dia. Mas quando ele ensina que eu não durmo nem de dia nem de noite, ele diz, Senhor, brincadeira tem hora. Deixa eu dormir, Senhor. E a gente fica naquela situação, a gente quer conciliar o sono. Enquanto você não levanta, se ajoelha e clama por aquela pessoa que o Senhor está trazendo ao coração da gente, nem pense que você não vai dormir. Não é assim? Então, salvação é de graça e pela graça. E nós conhecemos um pastor amado que ele diz, salvação é de graça e pela graça. A bênção de Deus é na raça. Por quê? Porque nós precisamos clamar para que o Senhor nos conserte, nos prepare para receber aquilo que tem para nós. O povo gosta de caixa de promessa. Eu tenho uma vontade de fazer uma caixa de promessa. Eu tenho uma vontade muito grande de fazer uma caixa, mas do meu jeito. Porque o povo diz, essa é boa, essa não é boa. Eu quero essa, eu não quero aquela. Não, o que está escrito aqui de Gênesis e Apocalipse é para todo crente em Jesus Cristo. Ah, mas essa palavra aqui é para o povo de Israel no passado. Tudo bem, tem coisas específicas, como isso aqui nós estamos vendo que é uma palavra específica para uma pessoa específica. Mas a aplicação, nós vamos ver que há aplicação para os crentes dos nossos dias. Por que não? Então vamos seguindo esse raciocínio. Olha, esse princípio
de observar as ordenanças para receber as promessas, ele era válido para os dias passados e é válido para os dias de hoje. O Senhor continua dizendo: se ouvires o que eu te ordenar, preste atenção, de nada adianta você fazer um monte de voto. Eita, mas o povo gosta de fazer isso, é ranço do catolicismo. Você não pode fazer promessa, você faz um voto. Muitas vezes a pessoa: não, mas eu vou orar no monte. Não tem mais poder no monte do que dentro do seu quarto, com a porta do quarto fechada. Não tem. Muitas vezes as pessoas ficam de um lado para outro, como dizia minha mãe, de Herodes a Pilatos, buscando uma bênção aqui, uma bênção ali. Olha, ali tem um pregador que ele faz chover, ele faz mel de abelha, eu vou lá. Um dia me chamaram para ir ver um pregador que fazia a pessoa emagrecer. Eu não vou não. E você tinha que levar um cinto, um cinturão, porque senão as calças iam cair. Não, tem umas coisas, meus irmãos amados, em nome de Jesus, preste atenção. E o grande desejo do meu coração é que os crentes em Jesus amadureçam. Nós precisamos amadurecer na fé, e nós amadurecemos indo à mesa do banquete. E a mesa do banquete é esta: é a santa palavra de Deus. Compare coisas espirituais com espirituais, em nome de Jesus. E não se deixe envolver e seduzir por determinados modismos. Então, amados, se ouvirmos e acatarmos o que nos tem sido ordenado, então o Senhor se voltará para nós e liberará tudo quanto nos foi prometido por Ele. Tem um texto em Isaías 1,19, o Senhor promete: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia! Glória a Deus. Esta promessa, embora tenha sido feita para uma situação local, como eu disse, tem um alcance espiritual para dias vindouros. Essa promessa nos alcança. Amém. O que o Senhor ordenou a Jeroboão, que também pode se aplicar a cada um de nós. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos seguir o raciocínio que o Espírito está trazendo para nós. Em primeiro lugar, se ele ouvir o que foi ordenado por Deus. Que dificuldade das pessoas ouvirem o Senhor, até ouvirem umas às outras. Outro dia chegou uma irmã aqui, queria conversar comigo. Ela falou 1 hora. 1 hora sem parar. E ela fazia as perguntas e não deixava eu responder. Se você não tem coisa que me desespere mais do que alguém lhe fazer uma pergunta e você vai, a resposta vai se preparando e você não consegue responder. Quando ela tomou uma respiração assim, eu tomei o fôlego dela e disse: minha irmã, você deixa eu falar. Deixa eu falar em nome de Jesus. E aí eu consegui dizer algumas coisas àquela irmã. E ela dizia, e as queixas que o marido fazia assim, que fazia aquilo, eu disse: meu filho, sabe qual é o problema? É que você não cala a boca. E não tem no mundo marido que aguente uma coisa dessa. O meu mesmo não aguenta, digo logo. Fala, cala a boca em nome de Jesus. Deixa o varão falar. Ouvir pressupõe acatar, obedecer. Temos acatado? Aí eu queria chamar a atenção de vocês para alguns textos que eu trouxe da palavra de Deus. Não quero trazer muitos arrazoados, mas eu quero trazer alguns textos da palavra do Senhor para que a gente examine. Como eu disse, ouvir pressupõe acatar, obedecer. Temos acatado? Essa é a grande pergunta. Salmos 81, de 13 a 16 diz assim: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez
eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos seguindo a trilha. Eclesiastes 5:1. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Olha para isso. Olha que puxão de orelha. A irmã Edna certa vez me contou uma história de um irmão que estava querendo descobrir quem era que conversava tanto no horário do culto. E sobretudo quando ele era o regente do coral daquela igreja. E ali no meio daquele povo era um barulho, era uma balbúrdia, a igreja muito grande e tal. E principalmente quando ele começava a reger o coral da igreja. Adivinha quem era que estava conversando? As mulheres. E conversavam. Aí o regente disse para o coral, disse, olha, preste atenção. Eu vou fazer um determinado sinal. Quando eu fizer esse sinal, você vai parar de repente. Vocês vão parar de repente. E assim fez. Quando a conversa estava mais animada, ele fez o sinal. O coral parou de repente. E a irmãzinha estava dando uma receita de feijoada. E disse, a minha eu faço com orelha de porco, com não sei o que e tal. E levou uma grande reprimenda. Em nome de Jesus. Reverência, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Presta atenção, muitas vezes a gente vem para a igreja, o celular toca, e tem uma história de um zap agora, de um WhatsApp, sei lá o que nada é aquilo. E a pessoa começa aquele troço ali, não tem um mundo que aguente aquilo. Os meninos me deram um telefone desse, que tem esse troço desse WhatsApp. E Maneco mandou uma mensagem para mim, 3 dias depois eu peguei o aparelho e estava lá. Aí respondi, ele disse, lentinha, hein? 3 dias depois foi que eu vim ver a comunicação do meu filho. Mas enfim, vamos seguindo a trilha. Isaías, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. O Senhor, aqui na linguagem da NVI, diz assim, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados à espada, pois o Senhor é quem fala. Aí Tiago vem e fecha a questão. Tiago 1, 19 e 20 diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí eu pergunto outra vez, temos acatado essa palavra? Temos sequer ouvido a palavra? Muitas vezes nós saímos daqui, o que foi pregado? Você não prestou atenção, você estava no WhatsApp. Então a segunda coisa que o Senhor diz a Jeroboão é que ele deve andar nos caminhos do Senhor. Andar pressupõe movimento e relacionamento. Por isso o Senhor disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando nós andamos com uma pessoa, quando nós caminhamos com ela, quando nós temos um relacionamento pessoal e íntimo com ela, nós nos parecemos com ela. Outro dia eu fui levar meu filho em casa. E aí eu disse a Maneca, eu disse, olha meu filho, vai dirigindo e na volta eu volto dirigindo, porque não tem jeito. Isso já era de noite, era carro para um lado, carro para outro, moto. Aí eu disse, meu Deus, não tem quem aguente essas motos. Aí ele disse, seu Malta, eu não vi o senhor entrar. Seu Malta era eu.
Eu reclamei das motos e ele me chamou de seu Malta. Quem reclama das motos? Quem? Seu Malta. Então, meus amados, minha sogra dizia que tudo no mundo a gente pega dormindo junto. É verdade. Disse que feiura, ruindade e outras coisas. Mas enfim, essa era a colocação dela. Mas é isso aí, a gente vai aprendendo. Então, quando nós nos relacionamos intimamente com Jesus, nós acabamos parecidos com Jesus. E é esse o propósito. Andemos juntos com Ele, falemos com Ele, estejamos com Ele todos os dias. Quando as motos passarem, a gente diz assim: Jesus, dá um jeito naquela moto, você não precisa dar fim ao homem não, mas dá juízo à cabeça dele para ele não fazer isso, senão ele acaba morrendo. Mas enfim, a gente vai andando e falando com Jesus o tempo todo. A palavra perfeito aqui não tem um significado impecável, mas sugere maturidade. A escolha dos caminhos de Deus testifica dessa maturidade. Só os tolos escolhem caminhos que levam à morte. Jesus, Ele é o caminho de Deus e somos ordenados a andar nele. Paulo fala isso na carta aos Colossenses. Aqueles que ressuscitaram com Cristo, andem nele. Você nasceu de novo. Você estava morto nos seus delitos e pecados, mas você nasceu de novo da água do Espírito. Então ande no caminho, em nome de Jesus. Eu tenho a impressão que o Senhor está preparando a igreja, o Senhor está tirando aquelas sujeiras todas, o Senhor está ornamentando a noiva, preparando a noiva para que ela suba. Quantas coisas precisam ser tiradas de nós, Uma das coisas que mais me angustiam é a ira, que eu tenho que dominar essa ira. Que muitas vezes ela vem, hoje eu tenho uma raiva medonha. Aí eu disse: Senhor, vem cá, me acuda. Arranque do meu coração essa raiva, porque eu estou com uma raiva tão grande, Senhor. Mas aí eu fui, aquilo foi melhorando e foi saindo do meu coração. E eu fui pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia de mim, saí ministrando perdão sobre aquela situação. E cheguei aqui hoje, debaixo da graça do Senhor. Eu digo a você com toda a sinceridade do meu coração, o coração está limpo. Porque eu não teria coragem de subir até aqui do jeito que eu estava. Estava com vontade de voar na goela tão grande que vocês nem sabem. Mas o Senhor coloca essas situações passando pela nossa vida para que a gente vá sendo tratado, para que os carrapichos vão sendo tirados, para que a história de Jeová é assim. O Senhor não senta a gente numa cadeirinha e diz: olha, eu vou ensinar você agora a você se livrar da ira. Não faz nada, Ele faz assim não. Ele bota você numa situação para você experimentar a ira e você aprender a dominar. Amém? É desse jeito. Então, meus amados, temos andado no caminho ou preferido os atalhos mais fáceis oferecidos pelo nosso adversário? Nós vamos ouvir algumas perguntas no dia de hoje e que o Senhor nos ajude a respondê-las com sinceridade de coração, até o momento em que nós vamos participar da ceia do Senhor. Não saia daqui sem participar da ceia, mas peça que o Senhor ministre ao seu coração, que o Senhor derrame graça sobre a sua vida. Peça perdão a Ele à medida que a palavra vai sendo ministrada. Ministre e libere perdão sobre aquelas pessoas que têm ofendido e como tem se levantado o número dos nossos adversários. Como diz o salmista: Israel que eu diga, se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, misericórdia, esses inimigos já teriam nos engolido vivos. A terceira coisa ordenada a Jeroboão: fazer o que é reto perante o Senhor. E nós vemos que aqui uma ordenança leva a outra, ouvir leva a um andar nos caminhos do Senhor, que por sua vez leva a praticar a palavra do Senhor, a fazer o que é reto perante Ele. Os retos têm um coração cheio de temor. Repare que quando aquele pecado lhe assalta, quando aquela coisa vem, você se constrange, há um pesar.
E esse pesar é aquela consciência que o Espírito traz, que nós pisamos na bola, que nós fizemos algo que entristeceu o coração de Deus. Aquele que não é de Deus não sente isso. Ele é cínico. Ele faz e continua no erro e persiste no erro, e nada pode demovê-lo daquela situação. Mas o servo não. O nascido de novo, regenerado pelo Espírito de Deus, o Espírito lhe toca a profundeza do coração e traz um santo pesar até que haja confissão de pecados, até que haja restauração da comunhão plena com o Senhor. Os retos de coração, eles são cheios de temor de Deus e gozam de sua intimidade. Percebem o Senhor em tudo que fazem. Por isso o autor de Provérbios diz que o Senhor trata os retos com intimidade. É assim que ele faz. E o salmista, no Salmo 11, versículo 7, diz que os retos contemplarão a face do Senhor. Então, nosso padrão, nosso paradigma, não é o irmão mais velho na fé, não é o ministro, não é o pastor, não é o diácono, o presbítero. Não, nosso paradigma é Jesus. Eu vi uma coisa muito interessante, uma citação de um servo de Deus, que para variar, eu não me lembro o nome, e esse negócio está ficando cada vez pior. E ele dizia o seguinte, que certo irmão começou a botar defeito em igreja. E ele botava defeito em tudo que era igreja. Olha, aquela não presta porque o irmão é assim, a irmã é assada, a pastora tem a cara feia, não sei o que, tem a saia comprida. Enfim, era tanto defeito no mundo que era uma coisa impressionante. Aí foi se aconselhar com uma pessoa em quem ele confiava, né? E chegou lá e disse, olha, eu agora achei uma igreja perfeita. Aí o velho conselheiro disse, então saia de lá, porque se a igreja é perfeita, quando você chegar lá, vai desgraçar ela. Entendeu? Nenhum de nós é perfeito. Então, meus amados, e eu pergunto, enquanto as nossas ações, elas têm glorificado ao Senhor, o que temos feito quando ninguém está vendo? Como diz aquele filme, o que foi que você fez no verão passado? O que foi que você fez a noite passada, a semana passada, quando ninguém estava olhando? Terceira ordenança, guardar os estatutos e mandamentos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor, fazer o que é reto perante Ele, é uma síntese. É em síntese, guardar seus estatutos e os seus mandamentos. Aquilo que não era possível no passado, é possível sim agora, hoje, pela presença e ação do Espírito Santo em nós, que somos, ou se somos, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Salmo 119, 11 diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. E ainda, Salmo 119, 88 e 89, ele diz, vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Para sempre, ó Deus, está firmada a tua palavra nos céus. Vivifica-me, vivifica-me. Nós precisamos diariamente dessa vivificação. Põe um guarda à porta dos seus lábios, para que eles não se abram neciamente. São tantos milindres no meio do povo de Deus, há tanto julgamento, há tanta coisa, ninguém chega para trazer uma ajuda, mas para se melindrar, nós nos melindramos com tudo. E eu repito uma coisa que eu tenho dito algumas vezes, falei isso na quinta-feira passada, no estudo com as mulheres, por sinal, terça-feira nós estaremos nos reunindo outra vez, às 7h30 da noite, próxima terça-feira, estou reunida com as mulheres. E o grupo mais heterogêneo está reunido no sábado às 18 horas com o diácono Tom, Tião e Manuela. Eu tenho dito o seguinte, eu pedi que as irmãs se mentoreassem. Muitas vezes nós buscamos mentores fora de nós, conselheiros, mentores, mas que você se mentorie, que você se cuide, que você preste atenção ao seu andar.
ande na presença do Senhor e seja madura, seja perfeita. Perfeita no sentido de maturidade. Eu estou falando com as mulheres. Os homens andam na presença do Senhor e ser perfeito, ser maduro. É isso que o Senhor está requerendo de nós. Olha o zap zap. O que o Senhor prometeu a Jeroboão, se ele ouvisse o que lhe for ordenado. Agora preste atenção aqui, olha só. O Senhor seria com ele. Em primeiro lugar, o Senhor promete jamais abandonar os que buscam em verdade e se inclinam à obediência. Ele prometeu a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Glória a Deus. Ele prometeu a Jeroboão edificar-lhe uma casa estável. A casa do fiel deve ser edificada sobre a rocha. Essa rocha faz com que a casa se torne inabalável, porque a rocha é o próprio Senhor, é o alicerce do crente, é o Senhor Jesus, é a rocha eterna, essa rocha que nos firma e que nos coloca nessa posição de andar em triunfo, porque nós não andamos em busca da vitória, nós já caminhamos em triunfo, porque nós caminhamos do lado daquele que é o vencedor. Amém. Amém? Essa promessa é feita àqueles que ouvem a palavra e a praticam. E eu gosto demais desse texto de Mateus 7, 24 a 27, que diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Amém. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Fique firme na presença do Senhor. O sujeito, para ser crente, tem que ser muito macho. Andar no caminho não é fácil. E andar nesse caminho não nos ensina a ser forte, nos obriga a ser fortes. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Digo fraco, eu sou forte. Porque a minha força não vem de mim, a minha força vem do Senhor. Amém. Que fez os céus e a terra e que tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Levante a sua cabeça, glorifique o seu Deus e diga: meu Deus reina. Amém. Desistir é para os fracos. Eu sou cristão, eu sou cristão. Em nome de Jesus. Seguindo ainda, o Senhor promete ainda que Ele daria a Israel. Nunca mais o povo enfrentaria invasores, a terra teria paz para sempre. E Deus não toma a bênção, mas confisca para entregar só no tempo da obediência e da maturidade. Claro que todas as promessas do passado têm o seu cumprimento no reino de Cristo e na pátria celestial. Salmo 15, pregamos nesse salmo quinta-feira passada, fala do cidadão dos céus. Quem habitará no teu santo monte? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. E para praticar o que é justo precisa ser justificado pela fé em Jesus. Quem de coração fala a verdade. Nunca se viu tanto crente mentiroso no meio do povo de Deus. E não usa a língua para difamar. Outra coisa terrível que tem acontecido: que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca
será abalado. E abalado aqui tem o sentido de não passar por dificuldades, mas o sentido de permanecer na presença de Deus. Há dias de abatimento, há dias de choro, mas nós vamos chorar no colo de papai, que é lugar quente. Amém. Não difame o seu Senhor com os seus queixumes e com as suas lamúrias, principalmente a incrédulos. Aqui tem uma irmã querida que tem um salão onde as irmãzinhas crentes se reuniam lá para falar dos pastores. Falar dos pastores, falar dos presbíteros. Se você não está satisfeito com aquela igreja, sai de lá. Ninguém precisa armar tenda em lugar nenhum, criar raiz em canto nenhum. Mas em nome de Jesus, põe um guarda à porta dos teus lábios. E não deixe que esses lábios se abram neciamente, mas que se abram para edificação, em nome de Jesus. O que esse texto, esse pequeno versículo e a história de Jeroboão nos ensina? Em primeiro lugar, no caso de Jeroboão, nenhuma promessa foi cumprida porque faltou obediência. O mesmo pode acontecer conosco hoje. Isso é uma realidade. Segundo lugar, as exigências de Deus continuam as mesmas do passado, mas tem faltado temor diante dessa palavra de vida, dessa palavra libertadora. Terceiro lugar, se ouvirmos e acatarmos tudo que nos foi ordenado, comeremos o melhor desta terra, porque a boca do Senhor o disse. Do contrário, seremos sentenciados pela espada, que é a própria palavra de Deus. Amém. E finalmente, Jeroboão tornou-se um exemplo a não ser seguido. E quanto a nós, os reis que fizeram o que era mal em Israel seguiram o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate. Os reis que fizeram o que era bom seguiram o exemplo de Davi. Como diz o Senhor, Davi meu servo. Ontem eu fui à livraria Luz e Vida. E eu queria eu gosto de ler as biografias dos servos de Deus, os livros de testemunho, mas eu não tenho paciência de ler os livros de testemunho e ver fita de testemunho de crente vivo. Eu gosto de ler os testemunhos dos crentes do passado que perseveraram até o fim e foram para a glória, sem nunca negar o Senhor. Amém. E nós gostamos dessas biografias antigas, servos de Deus do passado. E eu falava com a irmã Ivete e dizia: irmã, eu queria que a senhora me arranjasse uns livros de biografia. Eu queria levar, o pastor Malta gosta de ler, eu quero levar uns livros para ele. Aí ela foi me trazer um livro de uns homens que eu não sei nem quem é. Eu digo: eu não quero não, eu não quero esse não. Por que a senhora não quer? Porque eu não gosto de ler biografia de santo vivo. Eu gosto de ler de santo morto. Morreu, foi para a glória, sem negar o Senhor. Aleluia. Amém. É isso que a gente deve fazer. Olhar para aqueles que já foram e nunca negaram ao Senhor. Amém? Que o Senhor Ele possa tocar o nosso coração nessa noite. Ele possa trazer os consertos que nós todos precisamos. Todos ainda estamos sendo tratados. Crente maduro, Deus escolhe. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria chamar a nossa irmã Mana para o teclado. E que fosse um tempo de introspecção, fosse um tempo em que nós estamos examinando a nós mesmos.